Olá, espero que vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo eu vou dar continuidade àquela questão da relação do consumo, né? Se você é uma pessoa consumista e tem compulsão por compras ou não. Acho que vale a pena a gente resgatar algumas ideias, né, do vídeo anterior, para quem ainda não teve oportunidade de ver. Ele vai tratar exatamente das motivações pessoais que nos levam, né, as possíveis causas que nos levam a ter esse tipo de compulsão, né? A desenvolver uma relação não saudável com a aquisição dos bens materiais. Não que aqui a gente vá propor que a pessoa viva com o mínimo possível, dentro de um padrão que ela não acha adequado para ela. Não. Adquirir bens materiais faz parte da realização dos nossos sonhos dentro da nossa cultura. É sim prazeroso, é sim muito bacana quando a gente tem alguma conquista, quando a gente compra alguma coisa que seja para fazer um mimo pessoal, tá? A questão não é julgar o que comprar ou não comprar, mas é despertar um olhar e despertar uma reflexão naquelas pessoas que compram além da conta, que se fundamentalmente não tiver, né, determinado item e ela não se sente bem, ou para aquelas que logo compram e logo quando adquire aquele item já não está mais interessante para ela, então ela tem que sair novamente em busca daquela sensação de prazer que está atrás, ou da compra, ou de quando ela adquire um item novo, tá ok? Bom, mas agora eu quero abordar as possíveis reflexões para a gente pensar em tratamentos dessa questão. Sim, a psicanálise e a psicologia têm muito a contribuir com aquela pessoa que quer olhar de frente para essa questão e ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro e com o que ela adquire através daquele dinheiro, né? Qual é o resultado do seu trabalho? Vamos falar dessa forma, né? Bem, de um modo geral, a gente pode dizer, né, como eu já estava falando, que muitas vezes o indivíduo consumista, ele não está buscando prazer na posse daquele item, mesmo porque muitas vezes ele adquire aquele item que ele pensa que ele deseja tanto e passa-se um período curto de tempo, ele está buscando um outro item muito parecido, ou que não seja parecido, ele já não está mais lembrando daquele, dando tanta importância para aquele primeiro item que ele adquiriu, né, como exemplo, e já está de novo no processo de compra, né? Então, de uma certa forma, esses objetos para a vida pessoal daquele indivíduo, ele vai simbolizar algo mais. Ele vai dar uma sensação de status, uma sensação de poder. Esse poder pode estar ou não relacionado com o poder de sedução, tá? Então, de uma certa forma, a gente percebe que o indivíduo consumista, ele não está comprando para satisfação pessoal. O parâmetro dele é o efeito que ele causa no outro. Seja um efeito de uma admiração, seja um efeito de algum comentário, ora, determinada pessoa usa determinada marca, né? Seja um efeito de realmente seduzir a outra pessoa, de estar bonita para estar numa festa, né? Infelizmente, existe um ditado, né, muito comum de que as mulheres, elas não se enfeitam numa festa para elas se enfeitam para estar melhor do que as outras, é para as outras que elas querem se enfeitar. Isso é muito triste, né? Pensar que nós estamos aí batendo em 2021 e que os nossos parâmetros ainda continuam sendo agradar ao outro ou disputar com o outro, isso, poxa, já é sempre tempo, né, da gente retomar o convite de olharmos para a nossa história interna e termos aquilo que nos traz prazer. E, antes de seguir na questão do consumismo, esse ditado é extremamente feminista. Aliás, mas, oh meu Deus, até me confundi porque realmente mexe comigo. Esse ditado é extremamente machista, porque não é somente a mulher que é consumista. Ela leva essa fama, né, de que vai ao shopping, de que vai à promoção, só que o homem muitas vezes faz as mesmas atitudes. Então, aqui não depende de questão de gênero, depende sim da sua relação com o que
você está buscando? É causar efeito em um terceiro ou é para você mesmo? Esse prazer é pessoal ou não? Mas vamos lá. Antes de falar um pouquinho das possibilidades de tratamento, eu acho bacana a gente diferenciar que há três tipos de consumo diferente, tá bom? Até para a gente desmistificar essa relação e reforçar essa ideia que é possível sim viver numa sociedade capitalista e consumista e ter os seus parâmetros saudáveis. O primeiro tipo é aquele consumo necessário, que é o que a gente chama de consumo primário. Todos nós gostamos de ter uma roupa bonita, todos nós em algum momento da vida desejamos ter um meio de transporte ou desejamos ter um lugar para morar e tá tudo certo. O segundo tipo seria aquele consumo exagerado, é o que a gente chamaria de pessoa consumista. A gente compra mais do que precisa. E muitas vezes a gente compra itens supérfluos influenciados por questões de mídia, seja elas mídias virtuais, né? Ou seja ela mídias, vamos falar assim, eh, dentro da cultura daquele grupo, tá ok? E aí o terceiro item, que é assim, aquele que a gente percebe de uma forma assim mais clara, porque muitas vezes esse segundo tipo, ele já mereceria uma atenção para uma modificação e uma relação mais saudável, mas ele é quase que assim, aprovado por todos daquele grupo. Então muitas vezes as pessoas nem percebem, a não ser quando faz um trabalho interno realmente de autoconhecimento. Mas o terceiro item seria realmente aquela pessoa compulsiva por compras. Aquela que tem que realmente deixar o cartão de crédito guardado, é aquela que realmente precisa de ter uma limitação externa, alguém que a vigie, um controle de conta rígido, porque ela não dá conta. Ela tenta, mas quando ela vê, ela já estourou as compras, ela vai estar presa em dívidas, e isso gera muita culpa, isso gera problemas, né? Certamente problemas dentro do mundo real por aí. E dessa forma, ela realmente tem um ato compulsivo. Ela compra sem nem analisar o ato da compra. Ela não dá conta de resistir, vamos falar assim. É bacana a gente ressaltar aqui que a personalidade dessas pessoas, né, essas que apresentam um transtorno relacionado, né, com a relação de consumo, ela tem dois componentes que são importantes. E aí entra o trabalho da psicoterapia, que um componente seria ter traços obsessivos, realmente ela não dá conta, ela fica fascinada, é como se ela tivesse encantada, aquele item não sai da cabeça dela até quando ela realmente adquire aquele item. Então, dessa forma, o impulso, ele é imperativo, ela tem que comprar, ela não dá conta, tá? E além, né, dessa questão, desse traço obsessivo, ela tem que ter uma certa audácia. Por quê? Porque ela tem, junto com esse traço obsessivo, ela tem uma impulsividade muito grande. Por quê? Porque ela sabe que ela está apertada, ela sabe que ela já tem dívidas no cartão, mas ela sabe que ela pode parcelar, ela dá um jeito, ela cria, ela pede emprestado, ela fala depois a gente pensa como é que faz para pagar, eu renegocio o limite do meu cartão, enfim, ela fica pensando de formas, então ela tem uma atitude ativa nessa compra para que ela consiga realizar aquele desejo, tá bom? Em casos graves, sem dúvida nenhuma, até a psiquiatria pode ajudar a reequilibrar alguns neurotransmissores envolvidos nesse processo de recompensa, porque é aí que mora a questão, tá? Só que fármacos, de novo, vão interferir e vão agir até positivamente em casos assim realmente extremos, mas é algo externo que está limitando aquela pessoa. Então, tá vendo que ela precisa de novo de um controle externo, seja do limite bancário, seja de realmente não ter um cartão, seja de ter alguém para ser o tutor do dinheiro dela, mesmo que ela seja uma pessoa adulta e que já trabalhe, né, que já tem o seu próprio salário, ou de um fármaco. Então,
proposta, né, principalmente aqui dentro da psicanálise, mas em outras linhas da psicologia também, né, pensam da mesma forma, é, sem dúvida alguma, como a pessoa se responsabiliza nesse processo, como ela entende qual é a relação pessoal dela com essa questão das compras, qual o prazer que ela está buscando, qual o preenchimento de possível vazio em outras áreas da vida dela que ela está querendo sanar com os itens materiais, tá bom? E isso realmente é muito pessoal. Por isso que a psicoterapia é fundamental nesse processo. É através do autoconhecimento e da autorresponsabilização que a gente ressignifica essa relação. E eu tenho visto casos assim bem interessantes ao longo da clínica, né? Enfim, vamos lembrar também, né, gente, que atualmente os padrões de beleza e de sucesso ditados por essa sociedade, né, que está vigente, eles são irreais, né? Então faz com que pessoas que têm egos fragilizados corram loucamente através de atingir esses padrões, porque, de novo, a referência não está interna, não está no desenvolvimento e no fortalecimento do seu ego. Então, quando você tem, né, uma certa ansiedade, uma certa carência, uma vontade de passar uma imagem que você pertence a um grupo ao qual que você acha que é fundamental para você, mas que você está externo a este grupo, você fica com uma angústia muito grande, você fica assim, realmente é, se sentindo frustrado, se sentindo menor do que os outros que estariam ali naquele determinado padrão, que é totalmente subjetivo, né? Então aí a gente cria um ciclo. A própria sociedade coloca padrões de beleza, padrões de consumo, padrões de sucesso, que a gente precisa de pensar a esse respeito e desmistificá-los, porque eles exercem uma influência imensa, né, nos indivíduos, não só nos adolescentes, mas em muitos adultos também. E exatamente por serem irreais esses padrões, eles são inatingíveis. Então a pessoa fica sempre naquele ciclo de eu quero comprar algo que está além das minhas posses, fica naquela ansiedade absurda até conseguir, aí consegue, sente um alívio muito grande, uma satisfação muito grande porque conseguiu, e logo em seguida ela percebe que aquilo caiu de moda, que aquilo já não é mais, que outras pessoas também conseguiram adquirir aquele mesmo item e sai em busca de uma nova aquisição. Mas entre esse processo, né, principalmente depois da satisfação do prazer da compra, gera-se muita culpa do que para que comprou isso de novo, do para que fez uma nova dívida, do porquê que ela não consegue parar. Então, assim, a pessoa sofre muito, se envolve realmente em problemas financeiros e que geram uma sensação de inapetência, né? De eu não consigo me controlar, eu tentei, mas não deu certo. Enfim, vamos pensar um pouquinho agora a respeito, assim, da gente filtrar um pouquinho melhor e a gente entender o que está por trás dessas insatisfações. Vamos lá, qual que é a proposta aqui? É falar sem julgamento, tá, gente? Sem julgamento mesmo, porque isso é uma questão muito pessoal e o que talvez para mim, Júlia, né, seja importante de adquirir, para você é totalmente diferente, para você não tem valor. Então, isso realmente depende da história de vida pessoal de cada um. Então, assim, de uma certa forma, é muito bacana quando a gente começa a conhecer os nossos valores internos, né? Será que eu estou buscando alguma recompensa? Será que eu estou achando que eu trabalho absurdamente aí, eu mereço aquela blusinha que custa, não sei, não vou falar aqui valores, porque você pode até rir de mim. Existem blusinhas, né, básicas, sem grandes mistérios, que custam R$ 450. Isso é metade que uma família vive, né? É uma família que ganha de salário mínimo. Agora, claro, o parâmetro é de cada um, por isso um não julgamento. Vai ter blusinhas de 90, vai ter blusinhas de 600, vai ter blusinhas de 800, enfim, o mercado está aberto. Mas a gente tem que se conhecer para saber, de fato,
o que que me traz satisfação, tá bom? Sair dessas armadilhas. A proposta é essa, compreender se de fato aquela blusinha básica que custa R$ 800 é a que te apraz e você se prepara para comprá-la, ok, tudo bem. A ideia aqui não é colocar um limite do que é válido ou não, mas a ideia é entender, está no momento adequado para você? Este é o seu maior sonho? Quais são os seus desejos em outras áreas? Eu conheço algumas pessoas que têm desejos, por exemplo, de estudar e falam e realmente sentem, para elas isso é real, tá? Elas sentem que elas não têm condição de arcar com a mensalidade de uma faculdade, mas o cartão de crédito dela mensalmente é 3 vezes mais do que a faculdade. Será que dentro dessa mensalidade desse cartão não existe algo que ela possa enxugar, mesmo que momentaneamente, em prol de um sonho maior e de alguma coisa que inclusive vai aumentar as probabilidades dela ganhar melhor no futuro e dessa forma ela conseguir adquirir esses bens que hoje ela se esforça tanto e se banana tanto para conseguir? Percebe que é uma questão de se conhecer para entender as suas possibilidades e as suas demandas reais? Então, para a gente finalizar, segue algumas dicas para a gente tentar começar a pensar, né? E a nos livrarmos de um consumismo excessivo ou até da compulsão por compras. Primeiro, a gente tem que se conscientizar que trata-se de um distúrbio, tá ok? Um distúrbio que atinge grande parte da nossa sociedade. Então, é muito comum dentro da mesma família a gente perceber 2, 3 indivíduos, às vezes até mais, que tenha essa queda, que tenha esse mesmo tipo de comportamento, tá bom? Então, como todo vício, encarando que isso não é uma relação saudável ainda com as questões financeiras, a gente tem que buscar tratamentos, de fato, tratamentos sérios, autorresponsabilização, para que ele entenda esses gatilhos internos e controle os seus níveis de ansiedade até que ele possa conseguir aquele item. Então, através da diminuição da ansiedade, do fortalecimento da autoestima e do autoconhecimento, que seriam as chaves para a gente desembolar esse nó. E sem dúvida alguma, a terapia pessoal, a análise pessoal é fundamental nesse processo. Bom, a outra dica é, se necessário, e se você não topa uma análise, né, pessoal, individualizada, de acordo com a sua história, pergunte a respeito de grupos de apoio dentro da sua cidade. E eu mesma aqui na Clínica Horizontes iniciarei no próximo ano um grupo de apoio voltado especificamente para esse projeto, né? Para esse tema que realmente assim eu percebo assim como uma necessidade iminente dentro da nossa sociedade atual. Existem sim grupos sérios, inclusive até gratuitos, tá? De devedores anônimos. Faça uma busca ou entre em contato comigo para saber um pouquinho mais a esse respeito. Uma outra questão prática que a gente pode fazer é uma gestão consciente da nossa vida financeira. Eu sei que para quem gasta muito isso é quase um martírio. É tudo que ele não deseja saber, é olhar como que está as suas finanças, porque ele se sente frustrado, porque ele percebe que ele vai ter que passar pão e água se ele quiser de fato fazer com que as finanças mudem. Mas aí é que tá. Não vale sair de um extremo para entrar em outro. Aqui, né, na clínica, o que a gente sugere muitas vezes é, ok, não adianta olhar para o passado, é do presente para frente. Mas vamos conhecer esse presente? Então, ao invés de você ficar pão e água por 2 meses, coisa que seria impossível, né, de alguém fazer, não comprar nada, nem os chicletes, para que acabe com todas as dívidas e que queira rapidamente sanar aquela angústia, lembre-se, gente, tudo que vem rápido, vai rápido também. A ideia é, vamos fazer um plano real?
Vamos entender como é que está a sua finança, não que eu vá ser fazer uma gestão financeira da vida do meu paciente, mas eu convido a ele mesmo fazer, né? Eh, e ele mesmo analisar, olha, hoje realmente a coisa tá feia, eu tô mais do que no vermelho, eu tô totalmente estourada, tá, mas eu tenho dentro do meu salário quais são os meus gastos básicos daqueles que eu não posso abrir mão e colocar porcentagens. Olha, tantos por cento do meu salário vai para alimentação fora de casa, tantos por cento para transporte e colocar dentro dessa porcentagem alguns pequenos gastos que você fará ao longo do mês. Certamente você vai precisar você vai ter algum imprevisto, certamente você vai, vamos pensar que tem aniversário, né, de algum filho, que vai ser impossível você não dar nada para aquele filho naquele momento, né, nesse mês em específico. Então, um gasto inclusive, uma porcentagem do seu salário, inclusive para o que você vai gastar no mês. Mas sem dúvida nenhuma, com a proposta séria de grande parte, pelo menos por um pequeno período da sua vida, ser para pagar as dívidas que você já adquiriu e ir diminuindo esse montante de dívida, tá ok? Então, assim, claro que aqui também eu não estou falando de dívidas que a gente, na verdade, considera quase que como investimentos, né? Aquisição de um imóvel, aquisição de um carro. Dificilmente as pessoas têm disciplina suficiente para estar, primeiro, juntando dinheiro para depois ir e comprar à vista. Existem algumas classificações, né? Para onde está indo, né, o seu dinheiro, né? Se para um processo educacional ou não, que é saber gerenciar uma dívida, saber se ela cabe dentro e em conjunto com outras dívidas que você já adquiriu. Tá vendo que a questão passa muito pelo seu valor interno e não pelo julgamento? Então, assim, saber que vai ter que ter um período vamos brincar assim, né? De um cinto mais justo, onde talvez seja saudável, se não você picar o seu cartão de crédito, mas você deixá-lo dentro de casa e sair somente com o débito e não aquele débito que é da sua conta principal. Eu acho muito interessante, né? Uma paciente minha até que veio com essa sugestão alguns meses atrás. Ela ganha o salário dela num determinado banco, mas abriu conta num banco que não cobra taxa nenhuma, né, para se manter. Na verdade, todos os bancos fazem isso. Se você quiser ter um banco somente com uma conta poupança, mesmo os bancos tradicionais e físicos, eles não cobram taxa para isso, tá ok? Então, ela abriu em um outro banco, em uma outra instituição financeira, uma conta somente para ela gerir esses pequenos gastos e ela semanalmente faz a transferência do que tem lá nessa conta principal, onde ela faz essa gestão toda que eu tô falando com vocês, e ela é uma pessoa que está conseguindo diminuir as dívidas dela, ela já não está mais num crescente, ao contrário, ela já está abatendo essas dívidas, ela já tem um planejamento de terminar isso no médio prazo, e semanalmente ela tira somente, coloca em débito o que ela vai precisar para aquela semana. E ela sai somente com cartão de débito daquela conta que há uma limitação. Então, aí já não é mais uma questão externa, é ela quem está determinando. Então, a probabilidade que ela tenha sucesso e ela de fato está tendo sucesso na gestão dos bens materiais na vida dela, e está sentindo prazer, está se sentindo livre de angústia, adquirindo só o que de fato para ela naquele momento importa e traz um prazer verdadeiro, tem sido muito positiva. Por isso até que me inspirou, entre outros casos, né, que eu escuto na clínica também, a produzir, né, esses 2 vídeos sobre esse tema. Bom, modificar padrões de consumo não é só mudar a nossa relação com esses objetos, não, tá? A gente acaba que nos transforma também, porque de fato a gente vai percebendo como são os nossos valores internos, quais são os nossos sonhos, quais são as nossas obrigações.
Nesse processo, eu já, né, participei de pessoas que estavam nessa construção, nessa ressignificação da relação dela com os bens materiais, onde ela percebeu que de fato ela poderia melhorar o currículo dela em investir em cursos, investir numa troca de emprego, investir numa qualificação profissional para que ela mudasse de padrão, não se esforçando e se angustiando absurdamente para colar algo na imagem dela que era quase que um acessório e não real. A construção foi interna, o amadurecimento foi interno. E ela de fato está nesse processo de qualificação profissional, tentando sim ter condição de melhorar, né, a faixa de salário dela, ou ser promovida dentro da mesma empresa, ou encontrar um emprego onde ela ganhe de fato melhor. Então acaba que a pessoa se tornando mais consciente dos seus valores reais. Essa é o lado mais bacana assim da proposta, de quais são os seus desejos. Ela acaba ficando com uma autoestima mais saudável e se sentindo melhor enquanto pessoa, né? Sendo uma pessoa melhor. Bom, pessoal, é isso que eu preparei para vocês hoje. Eu espero, né, que tenham sido útil para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para saber um pouco mais a respeito, né, tanto da psicoterapia individual quanto dos grupos de apoio, ou talvez alguma literatura, né, sobre esse tema, que será um prazer. A gente continua, né, nesse contato tão rico. Bom, até mais, até o próximo vídeo e eu estou à disposição para qualquer dúvida.